Boa noite, irmãos. Eu estou de volta, né? Não esperava estar assim tão próximo de volta, mas foi da vontade de Deus, né? O pastor Serginho houve um contratempo, mas graças a Deus eu ouvi as notícias que ele está melhor, né? Graças a Deus pela saúde dele restaurada. E aqui estamos nós de novo para servir a Deus. Hoje nós vamos estudar em 2 Pedro, capítulo 1. Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos focar nos versículos de 12 a 21, mas eu gostaria de ler todo o capítulo primeiro. O título da nossa mensagem é Conservando Lembrança de Tudo. E aí, conservando lembrança de tudo. E nós vamos ver em alguns versículos Pedro dizendo que está escrevendo essa carta para que os irmãos que estavam recebendo, né, conservem lembrança de tudo. Eu gostaria de ler uma citação de um autor. Eu estava lendo um artigo, ele sim é um teólogo, e ele diz assim, para nós começarmos a pensar nesse tema sobre lembranças, sobre trazermos à memória, lembrarmos, nesses dias de hoje que é tão fácil gravar informações, é tão fácil esquecer informações, né? E aí um autor, ele diz assim, Deus nos ordena lembrar, e a única coisa que precisamos fazer para esquecer é nada. Então, Deus nos ordena lembrar, e a única coisa que a gente faz para esquecer é nada. Hein? Ou seja, se Deus nos ordena lembrar e nós não fazemos nada de esforço para lembrar, o que vai acontecer? Vamos esquecer. Nós vamos esquecer aquilo que Deus nos manda lembrar. E Deus, através do apóstolo Pedro aqui, está nos mandando lembrar, conservar a lembrança de tudo que ele nos ensinou. Então, fiquem com isso em mente. Para que você desobedeça o mandamento de lembrar de tudo, basta você não fazer nada. Se você não faz nada, você vai esquecer. Eu vou ler o capítulo todo e depois nós vamos focar a partir do versículo 12. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui dos que conosco obtiveram fé, significa que Pedro está escrevendo para crentes, né? Aqui eram irmãos em Cristo que ele estava escrevendo, que nós nos encaixamos também. Ele continua na introdução dele. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conhecimento. E essa palavra conhecimento vai se repetir várias vezes nesse pequeno texto. Ela se repete cerca de 6 vezes. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto
Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está dizendo, a entrada no reino eterno será suprida e confirmada em que sentido? Não que nós trabalhamos para sermos salvos. Nós temos a plena convicção de que a salvação é somente por meio de Cristo. Efésios 2 diz isso claramente, né? Não é por meio de obras, mas é por meio da obra de Cristo que ele nos salvou para boas obras. E aqui Pedro está encorajando aos seus ouvintes, aqueles irmãos em Cristo, a serem abundantes na obra do Senhor, para que tenham confirmado a certeza de que eu sou um filho de Deus, então vou ser abundante nessa obra do Senhor, vou ser frutuoso aqui, frutífero, vou dar frutos. Eu quero ser abundante na certeza de que eu tenho de que irei para o reino dos céus. E aqui no versículo 3, Pedro já introduz, dando a certeza para os seus ouvintes, que tudo o que eles precisavam para serem frutíferos, tudo o que eles precisavam para serem abundantes, todo o conhecimento eles já tinham. Deus já havia dado, diz o versículo 3, né? Pelo seu divino poder nos tem sido doados. Então, Deus já havia dado tudo o que era necessário para ser abundante na obra do Senhor. E aqui iniciando o versículo 12, diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, ele sabia que eles já estavam certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem a atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conservando lembrança de tudo. Aqui, voltando para os nossos primeiros versículos, a partir do versículo 12, Pedro ele diz: por esta razão, que razão? Visto que vocês têm certeza da salvação e devem ser abundantes na obra do Senhor, serem frutíferos, estarem agindo, glorificando a Deus, servindo a Ele, sempre estarei prontos para trazer-vos lembrados destas coisas. Pedro aqui diz: eu estou sempre prontos para lembrá-los, porque vocês devem ser abundantes, e para que vocês sejam abundantes na obra, vocês precisam constantemente estarem o quê? Lembrados, ter lembrança. E ele sabe que ele precisa constantemente lembrar, mesmo que aqui diz que eles já estavam certos da verdade. Ou seja,
esses irmãos, eles estavam certos da verdade. Eles conheciam essa verdade e eles tinham certeza dessa verdade. Mas mesmo assim, Pedro diz: eu vou estar aqui constantemente lembrando a vocês desta verdade. Então, para conservarmos lembrança de tudo, a primeira coisa que nós precisamos é estarmos certos da verdade. Você está certo de que essa palavra é a verdade? Ou você está certo de que o próprio Jesus Cristo, ele é a verdade? Jesus Cristo, ele diz que, em João, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está certo dessa verdade? O próprio Jesus Cristo, ele diz de si mesmo, em João 14,6, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade. Nós vivemos em um momento que se levanta muitas dúvidas sobre a verdade de Cristo e a verdade das Escrituras. Talvez seja, eu diria, o momento da história humana em que se levanta mais dúvidas. Muitas pessoas falam de um Jesus histórico, ou de que Jesus não existiu, que foi uma história inventada, ou que ele foi só um profeta ali judeu que viveu alguns anos, mas faleceu e acabou seu ministério. A Bíblia é a verdade e nós precisamos ter a certeza, estarmos certos de que Cristo é a verdade. Isso é o primeiro passo para conservarmos lembrança de tudo. Para conservarmos, precisamos da certeza de que Cristo é a verdade. Nós precisamos ter certeza da verdade. E junto da certeza da verdade, nós precisamos estar nela confirmados. O mesmo versículo 12 diz: embora estejais certos da verdade, eu estou constantemente lembrando, e nela confirmados. Como assim nela confirmados? Quando nós falamos de certeza, nós falamos talvez de uma questão cognitiva, né? Algo na minha mente. Eu tenho certeza, eu penso isso, eu tenho pensado certo, mas a certeza que está somente na mente, ela não é suficiente. A certeza da verdade deve nos confirmar, deve nos fazer viver essa verdade, deve nos fazer praticarmos essa verdade. Os nossos irmãos em Cristo, lá no início, quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eles estavam certos da verdade e eles estavam confirmados porque eles viveram essa verdade e muitos deram a sua própria vida porque estavam confirmados nessa verdade. Eles não somente tinham certeza de que essa verdade era certa, como eles estavam confirmados de que eles viveriam essa verdade independente das circunstâncias. Não não importava a eles o que eles sofreriam, o que eles perderiam, o que eles deixariam de fazer. Eles estavam confirmados nessa verdade, certos e confirmados. E Pedro continua no versículo 13. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Aqui Pedro, ele está dizendo, ele faz uma referência que é tabernáculo, ele está falando do próprio corpo dele. Ele só poderia falar com os irmãos enquanto estivesse vivo, né? Eu sei que tem muita gente aqui que fala com alma penada, nós temos certeza que nós não falamos. Talvez o único que falou com alma penada foi Saul, lá em Samuel, né? Mas nós não falamos. E aqui Pedro está dizendo, enquanto eu estiver vivo neste corpo mesmo fraco, tabernáculo, então, é uma referência para o corpo dele, ele diz, eu vou continuar lembrando vocês. Ele diz aqui, ó, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele diz, enquanto eu estou neste corpo, neste tabernáculo, eu vou
trazer a lembrança de vocês, porque eu tenho certeza que eu estou prestes a morrer. Ele sabia que ele estava no fim da vida dele. Ele estava prestes a deixar esse tabernáculo. Ele diz aqui, até como o próprio Senhor Jesus Cristo me revelou, é uma referência lá em João, no último capítulo de João. João se pergunta, né, de que forma se esse discípulo ia morrer ou se ele... E Cristo disse que Pedro iria morrer, iria sofrer na sua morte. Ele diz ali mais ou menos o tipo de morte que Pedro ia morrer. Então, Cristo já havia prevido ou profetizado a morte de Pedro, e Pedro aqui já estava no fim da sua vida, então ele está dizendo que eu estou prestes a deixar esse tabernáculo. É interessante esse uso da palavra tabernáculo, porque no Novo Testamento tem outros usos falando de corpo. Por exemplo, lá em João, capítulo 1, a palavra quando fala que Cristo fez-se carne e habitou entre nós, o termo lá usado é uma ideia de que ele tabernaculou, ou seja, ele se tornou tabernáculo. Ou seja, Deus se fez carne e ele viveu entre nós com um corpo físico, né? Cristo é 100% homem. Então, Pedro aqui está dizendo, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou continuar a trazer lembrança a vocês. Versículo 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, com muito esforço, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, se devemos conservar lembrança de tudo, e Pedro aqui está dizendo, enquanto eu estiver vivo, eu quero que vocês continuem lembrando. Mas ele estava prestes a morrer, ele diz, eu estou prestes a deixar esse tabernáculo. Então, o que Pedro vai fazer para que aqueles irmãos continuassem conservando lembrança dessa verdade, para que eles continuassem certos dessa verdade e confirmados nessa verdade. Ele vai escrever essa verdade. E esse é o principal meio que nós temos para conservarmos lembrança de tudo. Como? Estudando e vivendo essa verdade das Escrituras. E a partir então do versículo 16, Pedro vai falar de onde é o local principal em que toda a verdade da história humana, da história universal, está conservada. É na palavra de Deus. E Pedro então diz que ele escreve esta palavra para que mesmo depois da morte de Pedro, da morte dos apóstolos, da ida de Cristo aos céus, todos nós que cremos nele continuássemos conservando essa verdade. É por isso que é tão importante nós desfrutarmos dessa grande verdade que é a palavra de Deus. É o meio pelo qual nós vamos conservar essa palavra, é dando devido valor e buscando estudar essa palavra. Então, aqui no versículo 16, Pedro vai começar a falar dessa palavra. Olha o que é que ele diz. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Lembra aqui que conhecimento se repetiu por várias vezes, né? Pedro quer que os irmãos conservem lembrança, e essa lembrança é desse conhecimento da verdade de Cristo. E ele diz, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Olha só uma coisa interessante que acontece nesse versículo 16. Pedro estava falando em primeira pessoa, que é a primeira pessoa, o eu. Então, no versículo 12, ele estava falando, né? Eu sempre estarei pronto para vos lembrar desta verdade. Aqui no versículo 16, ele começa a utilizar um nós, ou seja, ele traz mais testemunhas. Se ele vai falar de algo que é certo, ele traz então aqui mais testemunhas para o texto. E ele fala então, nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está aqui dizendo? Primeiro, ele levanta outras testemunhas, né? Seguindo aí a cultura. Nós vemos por diversas vezes nas escrituras a ideia, né, de 2 ou 3 testemunhas. Ainda hoje, né, se nós vamos diante do juiz, quanto mais testemunhas, melhor. E aqui Pedro então traz como testemunhas os outros apóstolos. Ele diz: nós demos a conhecer vocês. E lembra que esse é o conhecimento essencial. A verdade de que Cristo veio a esse mundo porque ele era Deus e se fez 100% homem para viver e morrer para que todo aquele que crer nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Porque Cristo, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa é a verdade, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. E Pedro está dizendo: nós demos esse conhecimento a vocês, não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Os apóstolos, eles não decidiram criar um conto de fadas. Até porque era um conto de fadas meio triste, né? Não tinha riqueza, não tinha nobreza, o ator principal morre. A verdade, Cristo que é a verdade, ele não foi inventado por seres humanos, por homens que estavam ali desocupados e vamos criar uma fábula aqui engenhosamente no sentido de que eles tramaram, pensaram. Pedro disse: não, esse conhecimento que nós demos a vocês não foi inventado da nossa mente. E a primeira certeza de que não foi inventado, ele diz: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro diz: eu e alguns dos apóstolos, nós vimos a majestade de Cristo. Não somente Cristo vivendo como homem, mas Cristo sendo Deus. E onde foi que ele viu isso? Nós vamos, antes de continuarmos para o versículo 17, eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 17. O Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 17 vai mostrar esse episódio em que Pedro, junto de outros apóstolos, ele vê a majestade de Jesus Cristo, a majestade do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, ou seja, ele foi transformado, transfigurado. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse aqui é a visão de Cristo em sua majestade. O rosto resplandecente como o sol e vestes brancas como a luz. É a mesma visão que João tem lá em Apocalipse. O Cristo em sua majestade. E além disso, diz mais aqui o versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: olha só essa experiência maravilhosa de Pedro. Ele viu Cristo em sua majestade, e ele não somente viu Cristo, aqui diz que ele ouviu o próprio Deus. Diz assim, Pedro, Tiago e João, eles ouviram. Uma nuvem os envolveu, e uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele
ouvi. Isso foi o que Pedro, Tiago e João escutaram do próprio Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Talvez depois desse momento de grande temor, e eles não viram mais Moisés e Elias, talvez eles ficaram até desapontados. Se nós lembrarmos bem da época de Jesus, o povo de Deus, né, o povo de Israel, eles viviam sob domínio de um outro povo, do povo romano. Então eles nem tinham tantos direitos sobre suas próprias terras. Então eles estavam em sofrimento e eles aguardavam a vinda do Cristo. Eles aguardavam a vinda do rei que viria para iniciar o reino nessa terra. Iria destruir os inimigos do povo de Israel e iria iniciar esse reino terreno. Então eles aguardavam muito ansiosos por esse momento. E eles puderam aqui ver, voltando lá para 1 Pedro, como Pedro diz, eles foram testemunhas oculares. Viram e ouviram. Viram Cristo em sua majestade e ouviram a voz do próprio Deus. Que experiência, né? Nós que vivemos num mundo que dá muito valor a experiências, grande parte das igrejas evangélicas, né, a gente ouve muito falar de muitas igrejas que, na verdade, elas valorizam somente experiências, não valorizam mais a palavra. Nós temos grandes igrejas, cheias de pessoas, com tudo preto, tudo no escuro, aquele jogo de luz, aquele dedilhado do violão, porque eles querem dar uma grande experiência para as pessoas. Eles acham que para adorar a Deus, você precisa ter uma boa experiência. Você precisa ali ter aquele tempo para experimentar e sentir algo sentimental. Mas a verdadeira adoração, Cristo diz lá para a mulher samaritana, é em espírito e em verdade, né? Não é somente levado pelos nossos sentimentos. E aqui Pedro, ele vai continuar o texto dizendo que, mesmo ele tendo sido testemunha ocular, ou seja, ele viu Cristo em sua majestade, ele ouviu o próprio Deus, ele diz que isso não é mais importante. Como assim? Quem daqui não gostaria de ver o Cristo em sua majestade? Na verdade, nós ansiamos por isso, né? Nós queremos muito ver isso. Eu creio que nenhum daqui quer passar pela morte, né? Nós queremos ver Cristo nos céus vindo nos buscar com poder e grande glória, né? Como o louvor nos lembra, então se verá a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória. Eu quero muito isso. Pedro viu isso e ele diz: para conservar a lembrança, não basta somente ser uma testemunha ocular. Voltando lá para Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, Pedro: pois ele, ou seja, Jesus Cristo recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele presenciou isso. Ele, Tiago e João viram Deus falando isso sobre Jesus Cristo. Versículo 18. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo, nós ouvimos a voz do próprio Deus. E olha o que ele diz no versículo 19. Será que isso era o mais importante para Pedro? Ter ouvido a própria voz do Deus vivo? Ou ter visto a majestade de Cristo? Ele diz, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Como assim? Temos assim mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Vocês fazem bem em atender a palavra profética,
porque a palavra profética é mais confirmada do que essa experiência pessoal. Como assim? Pedro está dizendo de que mais certo do que a experiência pessoal que ele teve com Cristo, de tê-lo visto em sua majestade e de ter ouvido a voz do próprio Deus, mais confirmado que isso, ou seja, mais certo do que isso, é essa palavra profética. E é que ele diz: vocês fazem bem em atender a essa palavra. Como assim, né? Quantos de nós, talvez em nossas dúvidas ou em meio aos nossos sofrimentos, nós gostaríamos de ouvir Deus falando a nós? Quantos de nós não gostaríamos de ouvir a voz do próprio Deus? Ou às vezes de que está uma situação tão difícil, eu queria só perguntar a Deus por quê? Ou até quando, Senhor? Ou o que o Senhor quer de mim? Pedro está dizendo, mais confirmado do que qualquer experiência pessoal, do que qualquer testemunho ocular, ou do que qualquer voz que você venha a ouvir, mais confirmado do que isso é essa palavra. Imagine só, mais confirmado do que qualquer experiência real. Nós sabemos que muitos nos nossos dias dizem ter ouvido a Deus. Muitas pessoas nos nossos dias estão prontas a dizer: ei, Deus me falou para te dizer isso. E nós sabemos que muitas dessas igrejas que falam isso só são baseadas em mentiras, né? Deus não está falando através daquelas pessoas. Pedro, que ele verdadeiramente ouviu a palavra de Deus, ele viu a majestade de Cristo, ele está dizendo: meus irmãos, mais certos, mais confirmado do que essa minha experiência pessoal, do que esse meu testemunho ocular, é o quê? A palavra profética. Essa palavra aqui, a palavra de Deus, essa palavra que está escrita, as Escrituras, ela é mais confirmada do que uma experiência pessoal. Fazem bem em atender a essa palavra. Aqui diz, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, nós faremos bem em atender a essa palavra, em ouvir essa palavra, em cumprir essa palavra até que o dia clareie. Como assim até que o dia clareie? Aqui é uma referência até os fins dos tempos. Até que o dia clareie, até que o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo chegue. Aqui diz a estrela da alva, que é a estrela da manhã. Nós cantamos, né? Tem um corinho que diz: eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz. A estrela da alva, que é Cristo. Essa estrela da manhã. A estrela da manhã, ali, a estrela que traz aqueles primeiros raios de luz, é uma referência a Cristo, e Cristo se refere a ela como sendo a estrela da manhã, porque é aquela luz que quebra as trevas, aquela primeira esperança. Então a ideia de que Cristo, essa estrela da alva, é quando está tudo em trevas, esse raio de luz, ele quebra essas trevas. É a primeira estrela ali se levantar durante as trevas. A estrela da manhã, a estrela da alva. E aqui diz, como a candeia, né, uma luz que vai brilhando em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, de que Cristo nasce em nosso coração, não no sentido da salvação, que nós já somos salvos, mas no sentido de sermos aperfeiçoados. Quando o dia nós estaremos com Cristo perfeitos, sem pecado, sem mancha nem ruga. Então, nós faremos bem em atender a essa palavra até que Cristo volte, até que Cristo nos aperfeiçoe. Ele continua, sabendo primeiramente isto. Como nós temos certeza dessa verdade, mais uma vez? Sabendo isto primeiramente, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aqui diz,
nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é uma particular elucidação? É algo pessoal, ali um entendimento pessoal, uma ideia pessoal. Ah, eu tive essa ideia e estou falando isso. Aqui, Pedro está dizendo, olha só, nenhuma parte dessa profecia é uma parte pessoal. Como assim uma parte pessoal? Não foi um homem que se levantou e pensou assim, rapaz, hoje eu vou me levantar e escrever algo aqui para o pessoal escutar e tudo mais. Nada nessas escrituras são pessoais, no sentido de que não vem de Deus. Pelo contrário, nada disso veio de uma elucidação pessoal. É isso que Pedro está dizendo. Olha, vocês fazem bem em atender essa palavra para conservar a lembrança de tudo, sabendo primeiramente isto, que não vem de uma ideia pessoal. Não é uma ideia que alguém teve e inventou, não é uma elucidação pessoal. Ele diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, não foi uma vontade pessoal, não foi alguém que quis criar uma profecia e quis fazer dessa profecia escritura. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, ele moveu homens santos, ele separou homens para que escrevessem essa palavra, que mesmo sendo uma palavra humana, porque foi escrita por meio de homens, não é humana. Em que sentido? Não é algo pessoal. É palavra de homens, mas palavra 100% de Deus. Essa palavra não é uma palavra somente de testemunhas, como alguns talvez podem dizer, né? Vocês creem numa palavra de alguém que viveu num outro continente, anos atrás, muitos séculos atrás, e essas pessoas, elas estavam ali só inventando história? Não. Essa palavra, ela não provém dos homens. Ela vem do Espírito de Deus. Homens santos, eles movidos pelo Espírito Santo, eles falaram essa palavra profética e eles escreveram essa palavra. Então, essa palavra é a palavra de Deus. É por isso que nós dizemos que nós temos a palavra de Deus. Essa palavra não é uma palavra humana, não é mentira. Essa palavra é a verdade. E aqui Pedro está dizendo para esses irmãos, vocês fazem bem em atender a essa palavra. Fazem bem em atender essa palavra, porque essa palavra, ela é de Deus. Ela é 100% de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 16 a 19. Lá em 1 Coríntios 15, vai nos lembrar da grande verdade pela qual nós vivemos. Se nós cremos que essa palavra é a verdade, nós cremos tendo a esperança de que um dia nós ressuscitaremos com Cristo, de que um dia estaremos para sempre com Cristo. Essa é a verdade central dessa palavra. A verdade central dessa palavra é que nós não somos um povo sem esperança, um povo como o restante dos povos. Todos os outros povos fora de Cristo, eles são povos, gentes sem esperança, porque a vida deles se limita a esta terra. A vida deles se limita ao sofrimento e maldição e doenças dessa terra. A verdade central dessa palavra é que nós não nos limitamos a isso. Cristo veio, se fez homem, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículos 16 a 19. Porque, se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ou seja, é inútil. De que é que serve crer em Cristo se ele não havia ressuscitado? E ainda, versículo 17. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se Cristo não houvesse ressuscitado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa aqui é a verdade, uma das verdades que Pedro quer que nós conservemos. Conservar a lembrança de tudo. E esse tudo central é o próprio Cristo. E a nossa esperança em Cristo não deve estar limitada a esta terra. De que adianta ter uma boa vida nessa terra e perder a alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, se a nossa esperança, então, não está limitada a essa terra, mas a nossa esperança está em Cristo e na vida eterna que nós teremos e nós temos nele, você tem conservado essa verdade? Você tem conservado lembrança dessa grande verdade de que nós somos eternos? Nós que estamos em Cristo, nós somos eternos. Todo sofrimento nessa terra é passageiro. Toda doença é passageira. Toda rejeição por parte do mundo é passageira, porque a nossa esperança em Cristo não se limita a esta terra. Conservemos lembrança dessa verdade. Hoje de manhã nós estávamos lá na EBD, lá na Parangaba, o irmão Ricardo estavam conosco, e nós recebemos a notícia, minha mãe me ligou, um grande amigo nosso, eles têm 3 filhos, e alguns de vocês aqui conhecem, né, o filho do Breno, e eles amanheceram hoje pela manhã, e a bebê mais nova, de apenas 3 meses, já estava fria no berço, sem vida. Tentaram reanimá-la, correram para a emergência, uma equipe médica excelente, mas não conseguiram trazer ela à vida. O que dizer para um pai que perde seu bebê com 3 meses? Qual a esperança que ele vai ter? A única esperança, o único conforto que nós temos é Cristo. E essa certeza dessa verdade de Cristo, da vida eterna que nós temos nele, é o que deve nos sustentar. É por isso que é importante nós conservarmos lembrança dessa verdade, estarmos certos dessa verdade, estarmos confirmados. Porque é essa verdade de que Cristo morreu, ressuscitou e dá a vida para todo aquele que crer nele, é que nós vivemos nesse mundo que nós recebemos muitas notícias tristes. E é essa certeza que nós temos em Cristo que nós podemos proclamar para esse povo sem esperança. Quantas almas aqui em Maranguape não têm essa certeza? Quantas almas aqui nesta cidade não estão confirmados nesta verdade? Quantos pais têm perdido seus filhos aqui nessa cidade sem esperança? Uma cidade dominada pelo crime. Diariamente aqui pessoas perdem seus filhos, perdem parentes, conhecidos. Que esperança nós podemos dar a eles? Nós podemos dar a eles Cristo, meus irmãos. Então, que nós possamos conservar a lembrança dessa verdade, certos de que a verdade que nós temos, essa palavra, é mais certa do que qualquer experiência pessoal que nós possamos ter. É mais certa do que a experiência que o apóstolo Pedro teve. Essa palavra é a verdade. Conservemos lembrança dessa verdade. Que estejamos certos dessa verdade, confirmados nessa verdade, para que sejamos abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor a nossa obra não é em vão. No Senhor, a nossa vida nessa terra não é vã. No Senhor, nós temos essa grande esperança e nós proclamamos Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós temos certeza da verdade, ó Deus, e nós estamos confirmados nessa verdade. Nós rendemos louvores, ó Deus, porque sabemos que a verdade nos liberta. Nós rendemos louvores, ó Deus, porque a tua verdade, ó Deus, o teu Filho Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos sustentados, conservando essa verdade. Nós oramos, ó Deus, pelo Breno e a Dayana, enquanto passam por um momento de tão grande dor. Ajuda-os, ó Deus, a conservarem a tua verdade no coração deles. Que eles sejam, Deus, confortados em ti. E eu te rogo, ó Deus, por esse povo de Maranguape. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, a proclamarmos essa verdade. Que essa verdade, ó Deus, nós guardemos não como uma conserva que fica guardado ali dentro de um armário, mas como algo de grande valor, que nós proclamemos as boas novas de Cristo. Eu te rogo, ó Deus, que mais pessoas aqui nessa cidade, até mesmo aqui nessa igreja, se alguém aqui não conhece o teu Filho Jesus Cristo, que eles venham, ó Deus, a ter a certeza da verdade, certeza da salvação que nós temos somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós pedimos essas coisas. Amém.